Filhas de Deus, capítulo 20. Conhecimento dos deveres práticos da vida. Os filhos são a preciosa herança do Senhor para serem disciplinados, educados e preparados para aliviar fardos em seus primeiros anos. Estes devem ser leves, a princípio, mas as crianças devem ser cuidadosamente educadas para fazer sua parte, a fim de que entendam como fazer o trabalho com voluntária aptidão. Emprego útil é essencial. O exemplo de Jesus como trabalhador perfeito. Em sua vida na terra, Cristo era um exemplo a toda a família humana, havendo sido obediente e prestativo no lar. Aprendeu o ofício de carpinteiro e trabalhou com as próprias mãos na pequena oficina de Nazaré. A Bíblia diz de Jesus: "E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele." Ao trabalhar na infância e na juventude, a mente e o corpo se desenvolviam. Ele não usou suas faculdades físicas descuidadamente, mas exercitou-as de molde a mantê-las sadias, a fim de poder fazer o melhor trabalho em cada setor. Não desejava ser falho, nem mesmo no manuseio das ferramentas. Foi tão perfeito como operário quanto o era no caráter. As jovens devem ter conhecimento dos deveres domésticos. Muitas senhoras, consideradas bem educadas, diplomadas com distinção em alguma instituição de ensino, são vergonhosamente ignorantes a respeito dos deveres práticos da vida. São destituídas das qualificações necessárias para a devida regulamentação da família e por isso mesmo essencial à sua felicidade. Podem falar da elevada posição da mulher e seus direitos, mas elas mesmas ficam longe de alcançar a verdadeira posição da mulher. É direito de toda filha de Eva ter conhecimento completo dos deveres domésticos, receber educação em cada departamento do trabalho do lar. Toda jovem deve ser educada de tal maneira que, se chamada a ocupar a posição de esposa e mãe, possa governar como uma rainha em seu domínio. Deve ela ser plenamente capaz de guiar e instruir os filhos, dirigir os empregados e, se necessário, ministrar com as próprias mãos as necessidades do lar. É seu direito compreender o mecanismo do corpo humano e os princípios de higiene, os assuntos relacionados com o regime alimentar e o vestuário, trabalho e recreação, e outros pormenores sem conta, que intimamente dizem respeito ao bem-estar de sua casa. Deve ela obter tal conhecimento dos melhores métodos de tratar as enfermidades que possa cuidar dos filhos quando enfermos, em vez de deixar seus preciosos tesouros nas mãos de enfermeiras e médicos estranhos. A ideia de que a ignorância de ocupação útil é uma característica essencial do verdadeiro homem ou mulher é contrária ao desígnio de Deus na criação do homem. A indolência é um pecado, e a ignorância de deveres comuns o resultado de estultícia, que no decurso da vida dará ampla ocasião para amargo arrependimento. As crianças devem participar dos deveres domésticos. A mãe fiel não será nem poderá ser uma devota da moda, nem será uma escrava doméstica para ceder aos caprichos dos filhos e escusá-los do trabalho. Deve ensiná-los a com ela partilhar dos deveres domésticos, para que possam ter um conhecimento prático da vida. Quando os filhos tomam parte no trabalho com a mãe, aprendem a considerar o trabalho útil como essencial à felicidade, enobrecedor e não degradante. Mas, se a mãe ensina as filhas a serem indolentes, enquanto leva as pesadas responsabilidades da vida doméstica, está lhes ensinando a olhar para ela como uma criada, para servi-las e fazer as coisas que elas deveriam fazer.
A mãe sempre deve manter sua dignidade. O valor da educação prática. Por que trabalhar antes de brincar? Minha mãe me ensinou a trabalhar. Eu costumava perguntar-lhe: por que sempre devo fazer tanto trabalho antes de brincar? É para educar e treinar sua mente para o trabalho útil e, além disso, é para evitar travessuras. E quando você ficar mais velha, me agradecerá por isso. Quando uma das minhas meninas, uma neta, me disse: por que devo eu fazer tricô? As vovós fazem tricô. Respondi-lhe: pode me dizer como as vovós aprenderam a tricotar? Ora, elas começaram quando eram meninas. Ensinar as meninas a serem independentes. Muitos que consideram necessário que seu filho seja habilitado a ganhar a própria manutenção futura, parecem considerar de pouca importância a sua filha estar ou não preparada para ser independente e manter-se a si mesma. Em geral, ela aprende pouco na escola que lhe poderia prover ensinamento prático quanto a ganhar o seu pão de cada dia. E não recebendo qualquer instrução no lar no que respeita aos mistérios da cozinha e da vida doméstica, ela cresce inteiramente inabilitada, constituindo um fardo para os pais. Uma mulher que tenha sido ensinada a cuidar de si mesma está também capacitada a cuidar de outros. Jamais será ela um traste ou um peso morto na família ou na sociedade. Quando a sorte mudar, haverá para ela um lugar onde ela possa ganhar a vida honestamente e assistir os que dela dependem. A mulher deve ser instruída em alguns misteres que lhe permitam ganhar a subsistência, se necessário. Sobrelevando outras honrosas ocupações, toda jovem devia aprender atividades domésticas, seja cozinhar, arrumar ou costurar. Deve ela conhecer tudo quanto seja necessário para uma dona de casa, seja sua família rica ou pobre. Então, se sobrevier a adversidade, ela está preparada para qualquer emergência. Ela é, de certo modo, senhora das circunstâncias. A criança, a jovenzinha escolar indisciplinada e imatura, dependente da orientação dos pais e tutores, não tem motivo para ouvir coisa alguma relacionada com namoro e casamento. Deve ela rejeitar todas as atenções que tenham a mais leve probabilidade de conduzir a tais resultados, devotando-se decididamente a tornar-se uma mulher tão perfeita quanto possível, de modo que sua vida possa ser útil e ela aprenda uma profissão que lhe permita obter emprego e tornar-se independente. Todos, inclusive mulheres, devem aprender um ofício. Educados em hábitos de diligência, o costume de sustentar homens e mulheres ociosos por meio de dádivas particulares ou dinheiro da igreja os encoraja a manter maus hábitos. Tal atitude deve ser conscienciosamente evitada. Todo homem, mulher e criança devem ser educados a fazer trabalho prático e útil. Devem todos aprender algum ofício. Pode ser a fabricação de tendas, pode ser qualquer outra ocupação, mas todos devem estar preparados para usar suas habilidades para algum fim. E Deus está pronto a aumentar as habilidades de todos os que se educarem em hábitos de diligência. Não devemos ser vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Deus abençoará a todos os que forem cuidadosos quanto à sua influência nesse sentido. Cada israelita devia ensinar aos filhos um ofício. Em Israel, era considerado um dever o preparo profissional. Exigia-se de cada pai que ensinasse a seus filhos algum ofício útil. Os maiores homens em Israel eram preparados para atividades industriais. O conhecimento dos deveres pertencentes ao cuidado da casa era considerado essencial a toda mulher, e a habilidade nesses deveres era considerada uma honra para as mulheres da mais alta posição.
Necessita-se de mulheres inteligentes para gerenciar negócios. A seguir, trecho de uma carta escrita em fevereiro de 1884 para a administradora do Retiro de Saúde de Santa Helena. A senhora White apela a essa senhora para que exerça um decidido impacto na obra de Deus. Prepare jovens para serem úteis e use os próprios talentos de acordo com sua melhor aptidão. Você não deve seguir as próprias inclinações. Deve ser muito cuidadosa em dar o devido exemplo em todas as coisas. Não seja inativa. Desperte as energias adormecidas. Torne-se uma necessidade a seu marido, sendo atenta e prestativa. Seja uma bênção para ele em tudo. Assuma os deveres essenciais que devem ser executados. Estude como realizar com alegria os deveres simples, desinteressantes, domésticos, mas muito necessários, que se relacionam com a vida no lar. Você tem condescendido com a inatividade, cultivando-a, quando deveria se guardar contra ela estritamente e com decidido esforço. Minha irmã, sua mente suportará uma sobrecarga. Se assumir os fardos como deveria, poderá ser uma bênção ao Retiro de Saúde, Santa Helena. Mas a condescendência com seu indolente temperamento lhe é prejudicial, física, mental e espiritualmente. Você necessita do convertedor e vivificador poder de Deus. Tem necessidade de permanecer firme e verdadeiramente ao lado de Deus e do direito. É necessário ser vitalizada pela graça de Cristo. Despertará você e porá em ação suas quase paralisadas energias, buscando fazer todo o bem ao seu alcance? Você deve exercitar o organismo, ou não será capaz de lançar fora o que é tóxico e deixará de obter saúde. O tempo é precioso, tempo é ouro, e não deve ser dedicado a coisas pequenas, sem importância, que servem apenas para gratificar o gosto. Você pode ser mais útil, minha irmã, quando deixar de permitir que coisas sem importância ocupem seus momentos áureos, quando coisas úteis e necessárias envolvem sua atenção e tempo. Há muitas coisas a serem feitas neste mundo e espero que não negligencie a parte atenciosa e solícita de seu trabalho. Centenas de dólares teriam sido economizados para a instituição a qual você está ligada, caso tivesse colocado sua alma no serviço. Se tivesse proferido uma palavra aqui, feito algum planejamento ali, poderia ter sido uma verdadeira bênção. Caso tivesse despertado as desprezadas energias pelo exercício ao ar livre e feito o que estava ao seu alcance, com alegria e disposição, poderia ter realizado muito mais e sido uma verdadeira bênção. Espero que, a partir de agora, dedique a mente e a sabedoria ao trabalho. Tome providências para que tudo se faça no plano da economia. Deve-se fazer isso, ou então as dívidas se acumularão. Necessita-se de mulheres de intelecto aguçado e ágil para discernir onde há desperdício nas pequenas coisas e corrigi-lo. Você tem ocupado a direção do Retiro de Saúde e era seu dever fazer isso. Muito poderia ter sido economizado, mas agora se perdeu pela falta de um chefe de departamento que visse, planejasse e dissesse o que se devia fazer. Alguém que tomasse as rédeas e, por preceito e exemplo, fizesse esse trabalho. As moças não serão conscienciosas, diligentes e econômicas, a menos que um exemplo correto lhes seja dado pela pessoa que ocupa a direção. Se as moças não estão dispostas a ser ensinadas, se não agirem como gostaria que agissem, que sejam dispensadas. Sei que muito se pode economizar se o trabalho for feito com esforço atento e esmerado. Ao exercer a devida influência nessa área, você pode educar as moças para o serviço doméstico. Isso lhe será uma grande bênção. Todos os nossos talentos devem ser usados.
Não se deve permitir que enferrujem pela inação. Toda a nossa influência deve ser usada para o melhor proveito. Depois de alimentar a multidão, Cristo disse: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Essa lição pode ser aplicada às coisas espirituais, bem como às temporais. Aqueles que não apreciam e utilizam da melhor forma suas bênçãos espirituais, recolhendo cada precioso raio de luz, em breve se tornarão indiferentes e ingratos. Não são concedidas bênçãos àqueles que não as valorizam. Todas as nossas energias físicas, com um dos talentos de Deus, devem ser usadas para a sua glória. Nossa influência deve ser reconhecida e empregada como pertencendo a Deus. Ele apela para que todos façam o seu melhor.